Ora, tal como está previsto, temos hoje entre nós o professor Augusto Santos Silva, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a quem é uma grande honra para mim. Fiquei muito feliz quando recebi o sinal da sua disponibilidade para estar presente entre nós e para endereçar uma comunicação, uma intervenção. E esta intervenção do professor Augusto Santos Silva é uma intervenção que se inscreve naquilo que nós temos vindo a fazer aqui no CNE há uns meses para cá, que é convidar sempre personalidades relevantes da nossa vida pública, da nossa vida política, da nossa vida artística, científica, cultural, não é? Pessoas que intervêm, não é, na sociedade portuguesa, na democracia portuguesa, conquistada há cerca de 50 anos, na pluralidade de opiniões, eu, enfim, tenho uma recordação sempre muito positiva das relações com o professor Augusto Santos Silva. A mais recente foi há 22 meses, tirando agora o lançamento do seu livro na Assembleia da República, mas foi há 22 meses quando me deu posse, como então Presidente da Assembleia da República, me deu posse como Presidente do CNE. E eu devo dizer, e estão aqui pessoas que o podem testemunhar, que não foram poucas as vezes que pedi o discurso que então o professor Augusto Santos Silva proferiu na minha tomada de posse. Porque não se limitou a ser, digamos, aquela coisa de mais do mesmo, não é? Aquela coisa de, pronto, sim senhor, chegou aqui, muito bem, parabéns, vá-se embora, tal. Não, foi uma intervenção de fundo sobre o papel do CNE, sobre a questão da pluralidade, sobre a questão da participação social, de um órgão de participação social na educação, da importância que teve. E por isso, enfim, é uma grande honra, é uma alegria muito grande que eu tenho como Presidente do Conselho Nacional de Educação, termos a oportunidade de ouvir um intelectual, um político, um homem do mundo, um homem que nos tem dado mostras, não é, do seu cosmopolitismo, não é? Uma palavra que às vezes os portugueses lidam com uma certa dificuldade, ser cosmopolita às vezes parece que é uma coisa um bocado estranha, mas eu não posso dizer mais nada porque toda a gente conhece o professor Augusto Santos Silva. Dou-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para participar nesta sessão. Eu fui membro do Conselho Nacional de Educação entre 1995 e 1999. Tinha mais cabelo e menos adiposidades. E depois, quando desempenhei responsabilidades políticas no Ministério da Educação, entre 99 e 2001, pude contar também com a colaboração do Conselho Nacional de Educação, no qual, aliás, apresentei algumas das reformas mais importantes que procuramos implementar nesse período. Eu queria começar por fazer dois esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é que, tendo vários chapéus e gostando de ter vários chapéus, o único chapéu que usarei hoje é o de observador e analista das políticas públicas, neste caso das políticas públicas para a educação, e não o chapéu de participante na definição e na realização dessas políticas. O segundo esclarecimento que queria fazer é que, evidentemente, inscrevendo esta intervenção no quadro das comemorações em curso dos 50 anos, ou na efeméride dos 50 anos da nossa Revolução Democrática do 25 de Abril, procurarei não fazer um balanço do que ela conseguiu fazer no âmbito educativo, mas sim centrar-me sobre um aspecto particular, que é justamente o aspecto da participação social na definição das políticas públicas para a educação. Evidentemente que esse foi uma das várias mudanças qualitativas
que a Revolução Democrática e a transição democrática tornaram possível. Não havia participação social nas políticas educativas antes do 25 de Abril, muito embora, designadamente com o consulado do professor Veiga Simão à frente do Ministério da Educação, algumas formas de participação social foram toleradas e algumas até incentivadas a partir do topo, a partir do Ministério, da equipa política do Ministério. Mas todas elas tinham uma limitação essencial, e a limitação essencial era a interdição por parte da ditadura de formas de associação e organização livre das pessoas e dos interesses. E, portanto, é de facto com o 25 de Abril que nós podemos começar a falar em participação social nas políticas educativas. O facto de eu não procurar fazer um balanço, nem ter autoridade para o fazer, um balanço dos resultados das políticas públicas em educação ao longo destes 50 anos, não significa que não o tenha presente como quadro de fundo, como pano de fundo do meu foco, da minha centragem sobre o aspecto específico da participação social na definição das políticas. Eu creio que há pelo menos 7 grandes avanços na educação portuguesa ao longo destes 50 anos. Não vou descrevê-los, mas vou mencioná-los porque eles servem, como disse, de pano de fundo para a minha reflexão sobre a questão específica da participação social das políticas públicas. Portanto, fazendo uma homenagem à conhecida e ancestral predileção da nossa própria civilização pelo número 7, os 7 grandes avanços na educação em Portugal que vejo ao longo destes 50 anos são os seguintes. Em primeiro lugar, a universalização, em sentido pleno, da educação básica e a quase universalização, a universalização em curso do nosso ensino secundário. O segundo é a nova concepção da educação básica, começando na educação pré-escolar, que é também uma mudança muito importante dos anos 80, do ponto de vista da concepção, 90, do ponto de vista da realização do nosso sistema educativo. A massificação, palavra que eu uso em sentido positivo, do nosso ensino superior, que nos fez levar, nos conduziu de uma situação em que estávamos na cauda dos países mais desenvolvidos em termos quer de estoque, quer de fluxo, no que toca à frequência do ensino superior, para a situação atual, em que, em termos de fluxo, estamos acima da média dos países OCDE, no que diz respeito quer à frequência, quer à habilitação do ensino superior nos grupos etários respectivos. Portanto, quanto à frequência no grupo dos jovens, quanto à dotação no grupo dos jovens adultos. A capilaridade territorial do nosso sistema educativo, que é hoje plena, quer no continente, quer nas regiões autónomas, no que diz respeito à educação básica e secundária, e que, no que diz respeito à educação de nível superior, representou a principal força de dotação de capital físico e capital social por todo o território. Se usarmos ainda a comunidade de análise do distrito, temos hoje todos os distritos do continente e as 2 regiões autónomas cobertas com estabelecimentos de ensino superior, e isso, de facto, do ponto de vista da capilarização da oferta educativa, é uma transformação que não tem qualquer espécie de paralelo com o que existia antes de 25 de Abril e, designadamente, com o que existia antes do consulado de Veiga Simão, que foi o primeiro a cortar com a espécie de oligopólio que havia na correnteza Lisboa, Coimbra, Porto, no que diz respeito ao ensino superior em Portugal. A quinta grande mudança que vejo diz respeito ao reconhecimento das profissões ligadas à educação, em particular dos professores. A sexta é a gestão democrática, que, do meu ponto de vista, inclui não só a gestão democrática em sentido próprio, como também a extensão da participação na direção e na gestão das escolas às partes interessadas do ambiente em que as escolas se desenvolvem a sua atividade.
E a sétima mudança é a aproximação entre os sistemas de educação e de formação, com particular realce para a formação dos ativos, dos adultos, nas diferentes modalidades em que ela foi decorrendo. Não faço nenhuma espécie de hierarquia entre estas 7 grandes mudanças, mas creio que são mudanças que mudaram a face da educação em Portugal. E um dos eixos dessa mudança diz respeito justamente à participação social nas políticas públicas. O Conselho Nacional de Educação é, aliás, do ponto de vista da constelação de instituições que organizam o nosso campo educativo, a expressão superlativa dessa participação social. E foi muito importante que a Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986, o tenha consagrado e tenha tirado a consequência óbvia dessa consagração. A consequência óbvia foi o Conselho Nacional de Educação deixou de ser um órgão de consulta do governo nomeado pelo governo e passou a ser um órgão de consulta dos diferentes decisores em políticas educativas, constituído a partir dos vários interesses reconhecidos nessas políticas, tendo como resultado que o seu ou a sua presidente passou a ser eleito pela Assembleia da República. A história da participação social nas políticas de educação em Portugal desde o 25 de Abril é muito interessante e muito reveladora e por isso limito-me a recordá-la em termos muito gerais. O primeiro grande ator, os primeiros grandes atores da participação social nas políticas públicas à educação, logo a seguir ao 25 de Abril, num certo sentido, significando o reconhecimento institucional e a legalização de uma pressão e um movimento que já havia. Os primeiros grandes atores são os sindicatos de professores e o movimento associativo nas universidades. Esses são os 2 primeiros grandes atores, como digo, reconhecidos institucionalmente depois do 25 de Abril, embora já ativos e muito importantes antes do 25 de Abril. O sindicalismo docente e as associações de estudantes. O sindicalismo docente, aliás, caracterizado pela grande importância que dava e que deu às questões da profissionalidade docente e às questões de natureza pedagógica e formativa e, portanto, um sindicalismo muito abrangente no que diz respeito à sua área de ação. E depois nós fomos vendo sucessivamente o aparecimento do associativismo de pais e encarregados de educação e o seu reconhecimento e a sua organização ao nível nacional, portanto, ao nível de federações e confederações. O associativismo pedagógico e científico entre os professores, designadamente aquele organizado por disciplinas, as associações de professores, de português, de história, de matemática, etc. E até algumas interessantes e, do ponto de vista mais distanciado, em que me coloco saudáveis tensões entre o associativismo científico e pedagógico marcado pelos interesses dos professores que realmente ensinavam as disciplinas, designadamente no ensino básico e secundário, e um certo associativismo em torno científico marcado por uma espécie de tutela do ensino superior sobre essas disciplinas, de que o caso da matemática é o mais revelador, depois vemos sucessivamente também marcarem a sua presença e a sua organização as associações de estudantes do ensino secundário, os grupos de interesses, expressão que eu uso também no sentido puramente neutro, os grupos de interesses, designadamente o ensino particular e cooperativo, que foi um dos primeiros a organizar-se, mas também depois dos vários, digamos, segmentos do sistema educativo, com um especial realce para o ensino superior. Portanto, também coloco quer o Conselho de Reitores, quer o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, também neste âmbito de grupos de interesse e grupos de pressão, portanto, de grupos de pressão sobre os decisores políticos, para além de representação institucional dos respectivos subsistemas.
as autarquias e os interesses locais, quer que são uma realidade nova do fim dos anos 90 e depois que vai sendo consolidada ao longo deste século, na dupla dimensão, quer da participação na direção das escolas, na direção estratégica das escolas, quer mesmo na assunção de responsabilidades no lançamento de escolas, com a experiência do ensino profissional primeiro, e depois com as mudanças que ocorreram no que diz respeito à relação entre as escolas profissionais e as escolas superiores e os seus ambientes mais próximos. Mais recentemente, as direções das escolas e os seus conselhos e a emergência desse novo grupo de interesses representados, que são os senhores e as senhoras dirigentes das escolas, e a sua constituição como um grupo de interesse, processo que, do ponto de vista sociológico, é, aliás, muito interessante, e a generalidade dos movimentos de opinião, portanto, movimentos menos institucionalizados, mais centrados sobre questões de agenda setting, portanto, de colocação na agenda política de novos problemas e de novas perspectivas de entendimento das questões da educação, movimentos de opinião com expressão mediática, com expressão mais ou menos formal, mas que em vários momentos do processo político subsequente ao 25 de Abril foram determinantes, incluindo nesses momentos o momento atual. E, portanto, é muito interessante também analisar o pessoal político do sistema educativo a partir destes movimentos de opinião que são gerados, porque em vários momentos esses movimentos de opinião foram determinantes na renovação desse pessoal político, palavra que eu também uso, expressão que eu também uso em sentido puramente neutro, e na, digamos, substituição, quer geracional, quer doutrinária, das hegemonias que se vai podendo verificar no que diz respeito ao agenda setting em matéria de política educativa em Portugal. Esta lista de 8 entidades diferentes, de tipo diferente, ou de tipos diferentes de entidades, não é exaustiva, mas, na minha opinião, mostra bem o que é a constelação de partes interessadas que definem hoje os atores relevantes em matéria de política educativa, para além dos atores convencionais, os governos, as oposições, os partidos políticos e por aí fora. E não deixa de ser um caso, uma ilustração evidente deste enriquecimento da participação social, a evolução orgânica do próprio Conselho Nacional de Educação, quer do ponto de vista da sua, digamos, dependência, com a clarificação de que é um órgão que funciona junto da Assembleia da República e não um órgão que funciona junto do Governo, com o enriquecimento da sua Constituição, com a abertura do Conselho a novos participantes, quer do ponto de vista das suas competências, das suas responsabilidades e das suas competências. E, portanto, os stakeholders, por usar a expressão anglófona ou inglesa, ou as partes interessadas, por usar a tradução literal portuguesa, que formam a constelação de participantes oriundos da sociedade civil no conjunto das políticas educativas, enriqueceu-se muito, incrementou-se muito, diversificou-se muito ao longo destas décadas do nosso processo democrático, e isso só tem enriquecido o que nós podemos entender como a participação social nas políticas de educação e formação em Portugal. Mas o que é que nós devemos considerar como participação social a partir deste universo de participantes? A participação social nas políticas de educação pode fazer-se e faz-se correntemente em diferentes etapas e modalidades de políticas públicas. E pode fazer-se alternativa ou cumulativamente. Normalmente faz-se de forma cumulativa. Uma das expressões mais fortes
da participação social nas políticas educativas é precisamente aquela que nós tendemos menos a individualizar quando procedemos, digamos, ao seu inventário. Porque é, digamos, a fase em que a participação social se exerce e tem força exatamente a montante da tematização como políticas de questões relevantes na agenda educativa. Portanto, o que os teóricos dos média chamam o agenda setting, portanto, o poder de agendamento, portanto, o poder de definição e imposição no espaço público das questões A, B ou C como questões relevantes, questões que devem ser consideradas, e a tematização dessas questões como linhas relevantes de perspectiva política é uma das formas mais importantes de participação social nas políticas educativas e uma das formas mais importantes de condicionamento, palavra que utilizo também em sentido neutro, dessas mesmas políticas. Dou um exemplo que ficou clássico e que teve aqui uma expressão particular no Conselho Nacional de Educação, que foi a definição da questão da literacia como uma questão relevante da política educativa em Portugal. Quer do ponto de vista da sua colocação na agenda, em 1993, 94, era o professor Marcelo Grilo o presidente do Conselho Nacional de Educação e reunia o Conselho Nacional de Educação personalidades que eram profissionalmente muito competentes nesse tipo de análise, lembro-me da Ana Benaventos, da Mariano Gago e outros, quer do ponto de vista da forma como essa questão foi definida politicamente, definida técnica e politicamente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que antes do 25 de Abril, recorrendo designadamente à Unesco, a denúncia da intolerável dimensão do analfabetismo em Portugal era corrente. Depois do 25 de Abril foi um dos primeiros grandes objetivos da Revolução, proceder à alfabetização em massa daqueles 20 ou 20 e tal por cento de portugueses que declaravam no censo não saberem sequer ler e escrever. E durante todo o fim dos anos 70 e ao longo dos anos 80, nós fomos desenvolvendo políticas de combate ao analfabetismo, de alfabetização de adultos e fomos também confrontando com as limitações dessas políticas, quer as políticas conduzidas mais do topo para a base, quer as políticas de apoio aos movimentos de base de alfabetização e consciencialização dos adultos. E foi só nos anos 90 e aqui no Conselho Nacional de Educação que a questão foi retematizada, não como uma questão, digamos, estatística de certificação, de verificação ou não de que alguém tinha competências de escrita e leitura ou, e sobretudo, que alguém tinha ou não concluído os níveis mais baixos de escolarização básica, mas sim, seguindo, aliás, o exemplo norte-americano, pensar não apenas na credencialização, mas no uso efetivo das competências. É isso que nos permite passar da questão do analfabetismo para a questão da literacia. E esse ponto foi feito, em primeiro lugar, aqui no CNE, que encomendou um estudo sociológico sobre o assunto, e a partir daí foi reformulado cientificamente e foi depois colocado na agenda política. Outros exemplos poderiam ser dados, alguns também com expressão aqui no Conselho Nacional de Educação, mas este parece-me particularmente evidente deste poder que é o poder de agendamento. Portanto, o poder pelo qual da sociedade civil, dos interesses, das profissões, do campo científico, do interior do próprio sistema educativo, surgirem questões que são consideradas como questões públicas relevantes e são depois tematizadas politicamente. Portanto, é uma espécie de nascente de políticas públicas ou movimentos a montante da própria definição do ponto de vista político das questões como exatamente políticas.
Depois há todas as etapas convencionalmente distinguidas de preparação das políticas, de elaboração das políticas, de implementação ou realização das políticas, de avaliação das políticas, de reconhecimento dos resultados das políticas, com todos os efeitos de retroação que isto tem, porque a elaboração tem efeitos de retroação sobre a preparação, a implementação tem efeitos de retroação sobre a elaboração e, evidentemente, a avaliação das políticas tem importantíssimos efeitos de retroação sobre essas mesmas políticas. E, mais uma vez, aí, o exemplo do Conselho Nacional de Educação é um exemplo muito prático, não só com a distinção que nas suas competências existe entre o seu lado de reação a pedidos do Governo, da Assembleia, com elaboração de pareceres, que em vários casos são obrigatórios, quer, sobretudo, do outro lado, do lado das suas recomendações, isto é, do lado dos contributos que o CNE, por sua iniciativa, dá e decide dar, quer à definição, quer à implementação de políticas públicas. Outro exemplo prático do próprio Conselho Nacional de Educação, muito importante, é aquele que decorre do facto de o CNE ter procurado, por um lado, suprir uma falha que existia em Portugal e depois suprir essa falha numa concepção que não fosse meramente estatística, com a decisão da produção e publicação anual do relatório da educação. Portanto, a riqueza da participação social na educação não se compreende inteiramente bem, do meu ponto de vista, se nós nos focarmos apenas sobre uma ou duas ou três destas várias etapas de formulação das políticas para compreendê-la. E, insisto, trata-se de etapas das quais, às vezes, algumas das mais importantes são mesmo as etapas iniciais, portanto, de definição, de descoberta no sentido epistemológico da heurística, portanto, de identificação e colocação como problema social relevante, exigindo a ação pública de questões. Portanto, esse efeito de problematização é muito importante e é um dos efeitos em que o decisor político mais beneficia da participação social. Porque não só, tipicamente, o decisor político funciona num esquema de receber inputs e tentar produzir outputs, como está cerceado pelos próprios limites da prática política. E, portanto, essa possibilidade de receber da sociedade civil, de receber de diferentes atores da sociedade civil contributos para a própria problematização das questões como questões exigindo a ação coletiva é muito importante. Depois, a participação social na educação produz diferentes efeitos. Há efeitos de natureza, há produtos de natureza consultiva, que são importantes, tipicamente quando o CNE redige pareceres a pedido dos interessados, está justamente a exercer essa função consultiva, mas essa função consultiva está muito longe de ser a única ou sequer determinante das modalidades sociais de participação nas políticas. As formas de pressão, as formas de canalização e organização das procuras, as formas pelas quais nós, na participação social das políticas públicas, exprimimos procuras sociais ou necessidades sociais, a forma como nós procuramos, recorrendo a uma expressão, na minha opinião, muito útil, do grande pedagogo brasileiro Paulo Freire, as formas pelas quais nós procuramos exprimir a conscientização das necessidades em educação, todas elas são formas muito relevantes e produtivas de assumir essa participação social. E, em alguns casos, nós chegamos mesmo a ter como participantes formais ou informais na decisão política
formas deliberativas nas quais os atores sociais são partes legítimas. Isso é muito importante, designadamente quando essas formas de decisão política implicam negociação sindical, mas também outras formas de negociação, quer sobretudo nas fases de implementação das políticas, em que, por mais legítima que tenha sido a decisão e por mais clara que tenha sido a decisão, a sua concretização, portanto, a conversão das medidas de política em ações concretas nas diferentes organizações, escolas e por aí fora, exige processos formais ou informais de negociação com atores relevantes no funcionamento dessas escolas e demais organizações e, em muitos casos, exige mesmo formas de deliberação. Deliberação significando exatamente decisão coletiva, decisão em que participam vários atores. Creio que esta riqueza da participação social se percebe bem a partir desta dupla perspectiva de olhar de forma muito abrangente, isto é, há diferentes etapas de nascimento, formulação e aplicação e até falecimento de políticas públicas em que a participação social é relevante. Há mesmo políticas públicas que são, umas vezes, infelizmente, outras vezes, na generalidade dos casos, mais frequentemente, felizmente, enterradas pela participação social. Também se percebe bem, percebendo estas diferentes modalidades pelas quais se efetiva e se concretiza a participação social, que está muito longe de ser meramente consultiva ou assumindo formas apenas de reconhecimento social de decisões anteriormente tomadas. Agora, eu creio que há 3 equívocos correntes quando nós nos debruçamos mais precipitadamente sobre este assunto, que prejudicam a nossa capacidade de compreensão do que é a participação social nas políticas educativas e das suas virtualidades. O primeiro equívoco é pensar que a participação social nas políticas públicas tem como único objetivo, como objetivo predominante, limitar o campo de ação dos decisores políticos propriamente ditos. E, portanto, que há sempre uma lógica, uns chamam-lhe contra-hegemónica, outros chamam-lhe de contrapoder, outros chamam-lhe de contenção e limitação, que haveria sempre uma lógica contra-hegemónica presente na participação social, que a participação social sempre se faria para contraditar ou conter o decisor político, para limitar o raio de ação do decisor político ou para minorar os efeitos da decisão política. Isso não está escrito em nenhuma espécie de constelação astral, nem tem, do ponto de vista doutrinário, nem tem nenhuma precedência sobre a modalidade contrária, que é ou a modalidade alternativa, que é a modalidade pela qual a participação social alimenta, robustece, enriquece o processo de decisão política. A participação social não se faz para limitar o campo de ação da decisão política, nem põe em causa a sua legitimidade enquanto esquema de decisão, segundo os procedimentos habituais numa democracia, portanto, em Portugal, decisões de governo, dialética parlamentar, dialética com os parceiros sociais, dialética entre o Estado Central e outras formas de organização do Estado e por aí fora. Portanto, a participação social nas políticas públicas não é a outra face das políticas para além da face da decisão política. Não são coisas diferentes que se tenham que equilibrar umas com as outras.
a participação social nas políticas públicas é ela própria uma forma de ação política proveniente de diferentes setores sociais que são portadores de interesses, que são portadores de legitimidade e, como dizia quando eu era muito novo o filósofo francês Lucien Goldman, tem também um máximo de consciência possível. Portanto, o facto de eu partir da sociedade civil não me dá nenhuma espécie de vantagem sobre a senhora deputada ou o senhor deputado que parte dos seus votos no Parlamento. Esse é um primeiro equívoco que eu acho que deve ser superado. Portanto, não se trata aqui de nenhuma dialética de que, na qual a participação social fosse o elemento antitético da decisão política, mas sim, mas tem que ser concebido numa lógica de maior entrecruzamento. O segundo equívoco é achar que há uma escala geográfica, territorial ou de dimensão física com a qual a participação social nas políticas públicas tem uma espécie de afinidade eletiva, seja essa a escala local, seja a escala nacional, seja outra qualquer escala que nós possamos imaginar. Não, a participação social nas políticas públicas é uma constelação poliédrica de participações, de ações, de pressões, de demandas, de realizações, que, no caso de uma sociedade aberta e uma democracia madura, como é a sociedade portuguesa e como é o Estado português, é sempre matizada, modulada por duas características essenciais da nossa sociedade e do nosso regime. A primeira característica é a sua poliarquia e a segunda característica é a autonomia de vários grupos intermédios na organização social e do Estado. Isso é particularmente relevante no caso das políticas de educação, porque as políticas de educação são políticas, certamente, do governo, são políticas muito influenciadas ao nível europeu e ao nível supranacional, através de organizações como o OCDE, a própria União Europeia, embora a política educativa seja uma política nacional, a influência supranacional sobre ela é evidente e tem sido muito estudada, mas as políticas de educação são também políticas territorializadas. A autonomia das regiões autónomas faz-se sentir aqui de uma forma particularmente evidente, mas também a participação dos municípios, das associações municipais, crescentemente das autoridades regionais, designadamente no âmbito das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, são realidades que hoje já existem, são motores de ação que hoje já existem, e eu não vejo que no horizonte nenhuma tendência que não seja o fortalecimento desses motores. E, portanto, sim, nós temos um Estado poliárquico e a participação social é ela própria modulada por essa poliarquia. E depois, felizmente, enfim, do meu ponto de vista, felizmente, a política educativa não é uma política que A decida para B executar. E, portanto, a autonomia de B é absolutamente essencial para o sucesso da política de A. E quem é B? B é cada escola, cada jardim de infância, cada conjunto de escolas, cada universidade, cada instituto politécnico, cada grupo profissional de professores, cada associação e por aí adiante. E, portanto, a autonomia, seja a autonomia organizacional, seja a autonomia profissional, seja a autonomia de estabelecimentos e escolas, de subsistemas, seja a autonomia dos professores, designadamente, e educadores como classe, e de cada equipa de educadores e de professores concreta, essa autonomia é uma dimensão essencial da realização das políticas educativas. E, portanto, a participação social nas políticas educativas tem também esta outra modulação. Portanto, insisto, as educativas têm também esta outra modulação. Portanto, insisto, não é uma coisa que seja necessariamente contrária ou esteja numa relação necessariamente dialética com a decisão política propriamente dita.
primeiro equívoco que é preciso superar, nem é um caudal que se exerça independentemente destes meandros em que o nosso rio educativo, felizmente, se organiza. Sejam meandros institucionais, sejam profissionais. E o terceiro grande equívoco que eu creio que é necessário superar é este: não está escrito nem no Gênesis, nem na Constituição da República Portuguesa, embora esteja escrito na Lei de Base do Sistema Educativo, que a finalidade primeira ou essencial do incentivo à participação social nas políticas públicas seja a obtenção de consensos sobre essas políticas. O que é muito curioso, porque a Lei de Bases de 86 comete expressamente ao Conselho Nacional de Educação uma, não sei se missão, mas pelo menos um encargo de contribuir para a formação e o desenvolvimento de consensos na sociedade portuguesa sobre educação. E nós devemos cumprir a lei, e eu acho que é fácil cumprir. Se compreendermos que há, justamente no desenvolvimento das políticas educativas, das políticas públicas em geral, mas com particular atenção nas políticas públicas educativas em países como Portugal, esta dialética entre o consenso e a conflitualidade política, pela qual nós, através da própria conflitualidade, vamos estabelecendo finalidades educativas e objetivos estratégicos que tendem a ser consensuais, isto é, que tendem a suscitar, se não a unanimidade das opiniões, uma grande abrangência de opiniões coletivas, de opiniões públicas, ao mesmo tempo que nos vamos distinguindo uns dos outros, e felizmente, porque senão não haveria democracia, na forma em concreto, como concebemos essas finalidades, como concebemos esses objetivos e, sobretudo, como desenhamos e aplicamos medidas para os atingir. E isso é muito importante em sociedades complexas, diferenciadas e dinâmicas, como são as nossas, em que não é possível definir por qualquer Deus ex machina as respostas a essas perguntas: o que é que nós queremos de educação, o que é educação, quais devem ser as finalidades da educação, quais devem ser os objetivos de longo prazo ou de médio prazo do nosso sistema educativo. Não é possível definir de uma só maneira as respostas a essas perguntas. As respostas que nós vamos obtendo resultam justamente do cruzamento e da dialética entre as diferentes concepções que nós temos sobre o que é educação, sobre o que é educar, sobre o que é educar agora, sobre o que é educar para quê, para responder a que necessidades, a que objetivos, a que anseios, a que projetos, e de que forma é que nós temos que fazer isto tudo. E, portanto, há eu sou de formação socióloga, portanto, em vez de consenso, prefiro falar em integração. E o sistema educativo, como os diferentes sistemas sociais, precisa de uma integração sistémica, portanto, precisa ser articulado e precisa também do que nós chamamos de integração social, isto é, que as partes se sintam partes desse sistema. E essa integração vive justamente da pluralidade das opiniões, da conflitualidade entre as opiniões e da construção progressiva, e que pode ser sempre reversível, dos grandes objetivos, estratégias, finalidades que resultam desse debate entre nós. E, portanto, sim, o Conselho Nacional de Educação deve estimular consensos, como diz a Lei de Base do Sistema Educativo, e a melhor maneira que tem para suscitar esses consensos é justamente suscitar debates sobre os temas que devem ser consensualizados. E depois deixemos o jogo das forças políticas e sociais ir em cada momento estabilizando o que são os consensos. Aliás, a experiência das políticas públicas em países como Portugal é muito interessante, porque nós temos pelo menos 3 patamares, digamos assim, diferenciados dessas políticas. Temos tipicamente políticas públicas que tendem a ser muito contínuas ao longo do tempo, normalmente em resultado das consequências de decisões estruturais que o país tomou em devido tempo. São tipicamente as políticas de soberania,
na política europeia, política externa, política de defesa, grande parte da política de justiça, uma parte considerável da política orçamental, resultam das consequências do facto de nós termos tomado decisões fundamentais de pertença à União Europeia, pertença ao espaço atlântico, pertença ao modelo das democracias civilistas e pluralistas. Depois temos, no outro extremo, políticas que são, por natureza, conflituais, e é muito importante que sejam conflituais, políticas económicas, políticas de infraestruturas, políticas de saúde, etc. E depois temos ali, numa área muito intermédia, políticas que nós nos habituamos a construir nesta dialética entre dissenso e consenso, entre divergência e convergência, como é o caso das políticas educativas, desde, aliás, o Ministério Veiga Simão. Como veem, eu não falei de nenhum aspecto da agenda política em particular, para não dizerem que estou a fugir com o rabo à seringa. Queria terminar, tenho 2 minutos, dizendo que esta dinâmica de participação social nas políticas públicas, portanto, este entendimento de que a política educativa é algo que beneficia da participação organizada e produtiva de diferentes partes interessadas que dialogam entre si e dialogam com o poder político. Eu queria dizer que isso me parece, no próximo futuro, ainda mais importante em 5 domínios nos quais, tanto quanto consigo ver, a política de educação e formação em Portugal, que a política de educação e formação em Portugal vai privilegiar ou já está privilegiando. O primeiro é o domínio desta tensão no sentido da física apenas, entre a autonomia das escolas e ancoragem territorial das escolas. Eu creio que a tendência para o incremento da autonomia e, portanto, da diversidade das escolas, quer sejam básicas, quer sejam secundárias, porque o caso do superior é um caso diferente, é uma tendência muito forte, na minha opinião doutrinária positiva, mas, independentemente disso, parece-me ser uma tendência muito forte, e esse aumento da autonomia, do incremento da autonomia e, portanto, da diversidade das escolas vai de par com a prestação de contas, com a inserção dessas escolas, ou a relação dessas escolas com as comunidades locais que mais imediatamente servem e as suas autoridades. Portanto, desde pais e encarregados de educação até autarcas e outras forças relevantes. O segundo grande domínio é aquilo que tem a ver com as questões do capital humano na educação, quer a dotação do país em profissionais de educação, designadamente educadores e professores, quer as questões ligadas à formação e ao recrutamento e à profissionalidade desses profissionais. O terceiro domínio, no qual, aliás, o Conselho Nacional de Educação tem produzido doutrina importante que, creio, irá definir ou influenciar a agenda política próxima futura em educação, é o da coerência da nossa educação básica, em particular do nosso ensino básico, em particular como é que nós lidamos com esse produto estranho, explicável por razões estruturais, que é o segundo ciclo do ensino básico, e, portanto, a forma como nós organizamos primeiro e depois deixamos correr por inércia a seguir essa lógica do segundo ciclo entalado entre o primeiro e o terceiro ciclo do ensino básico, como é que nós se evoluímos no sentido europeu, portanto, ter o ensino secundário inferior e superior, portanto, a partir do 7º ano de escolaridade, se não, como é que isso se faz? Creio que vai ser é um domínio em que as decisões políticas são urgentes. O quarto domínio é o da natureza e diversidade do ensino superior, como, olhando para as vossas caras, a maioria dos presentes sabe,
Eu sou um defensor da diferenciação do ensino superior, designadamente entre a sua fileira universitária e a sua fileira politécnica, mas é uma questão muito importante e muito relevante. E o quinto domínio é como é que a escola pública e privada portuguesa responde à multiculturalidade das suas populações, que é um dado evidente, e não é só em Lisboa, nem no Algarve, é um pouco por todo o país. Em qualquer escola que eu visite, quando pergunto quantos países são representados entre a população escolar, a resposta costuma ser dezenas, na ordem das dezenas. E, portanto, creio que esse é um domínio muito importante da política educativa. Eu escolhi estes domínios porque são todos eles domínios nos quais o Estado sozinho, o Governo sozinho, o Governo e o Parlamento sozinhos, não, na minha opinião, não têm a força suficiente para confrontá-los, para enunciá-los e procurar resolvê-los. E, portanto, nos quais a participação social é muito importante e pode e deve ser muito produtiva. Portanto, achei que isto era uma pequena homenagem que eu podia fazer ao próprio Conselho Nacional de Educação. Espero que esta cedência à vossa própria cultura corporativa me faça mais popular, mas estou evidentemente disponível para